Boa noite, a paz do Senhor para você. Eu sou Maxwell Fajardo. É uma satisfação, é uma alegria receber você em mais uma live da Faculdade Refidim. A Faculdade Refidim realiza toda semana, todas as quartas e quintas-feiras, lives especiais com temas relacionadas a teologia histórica, a teologia sistemática, a teologia pastoral e também a história, particularmente a história do movimento pentecostal, a história das Assembleias de Deus, como é o caso desta live que está acontecendo hoje. Então, uma vez por mês, todas as quartas e todas as quintas-feiras, temos a live aqui da Faculdade Refidim, e uma vez por mês, essas lives são dedicadas a história do movimento pentecostal brasileiro. E hoje, então, é o dia desta live toda especial, em que nós falamos do movimento pentecostal, nós falamos das Assembleias de Deus e do movimento pentecostal como um todo, dando foco à história do movimento. Então, seja muito bem-vindo. Essa live é direcionada a você, que é aluno da Faculdade Refidim, e não apenas aos alunos da Faculdade Refidim, mas a todos que são alunos de outras instituições e que também são e aqueles que são interessados aí no tema. São lives que têm tido temas bastante cativantes, conversas muito produtivas, e temos certeza que hoje vai ser mais essas. Então, eu quero já mandar um abraço para todos os professores da Faculdade Refidim que estão nos acompanhando, a todos os alunos que já, neste momento, começaram a se manifestar aqui no chat. Já faço referência a Franciele, também ao Isaías, que estão já se manifestando aqui no chat, e dizer, aproveitando que nós estamos falando aqui do chat também, que você pode mandar a sua pergunta à medida que forem surgindo questões, à medida que o nosso palestrante for aqui falando, você pode colocar as suas questões aí no chat, e, havendo tempo aqui na conversa, a gente compartilha também, bate um papo aí com base na pergunta que você está fazendo. Bom, antes de abrir aqui a nossa conversa, eu quero reforçar que esta live é organizada pela Faculdade Refidim, que oferece o curso de graduação em teologia. Então, você que tem o interesse de estudar aí de forma mais aprofundada a palavra de Deus, fazer um curso teológico que tenha o reconhecimento do MEC, a Faculdade Refidim oferece para você, tanto na modalidade presencial, para você que mora na cidade de Joinville, ou na modalidade à distância, para você de todo o país que quer aí fazer o curso de teologia, que, como eu disse, é um curso que é reconhecido pelo MEC. Então, ao final do curso, você vai receber um diploma válido em todo o território nacional e, sem dúvida, também terá aí uma ferramenta a mais para o desenvolvimento do seu ministério. E aproveito para dizer que já começou aí a campanha da Faculdade Refidim para as matrículas para 2021. Então, corra lá no site da Faculdade Refidim, já faça a sua matrícula, conheça mais do curso, sem dúvida será uma oportunidade valiosa para você que quer dedicar aí a partir do ano de 2021 para os estudos teológicos. Lembro também que a Faculdade Refidim oferece uma série de cursos livres. Então, você pode fazer a graduação ou pode também fazer os cursos livres que são oferecidos pela Faculdade Refidim. Não vou citar todos, mas vou citar alguns deles para você. A Faculdade Refidim oferece o curso livre Pregação Relevante, é um dos cursos que estão à disposição. Também temos o curso de Aconselhamento Cristão e Cuidado, o curso de Práticas Pastorais e seus Desafios, e tem aqui um curso que é de interesse todo especial para quem está acompanhando a live de hoje, que é o curso livre de História e Teologia do Pentecostalismo. Então, é só você ir no endereço que está aí embaixo, loja.faculdaderefidim.edu.br, você encontra mais informações sobre este curso, como você faz aí para realizá-los. Temos certeza que será também uma ferramenta muito importante para você. Para terminar essa introdução, para você que é da cidade de Joinville,
Tem também o Colégio CEDUC, o Centro Evangélico de Educação e Cultura, a instituição que funciona ali junto na Faculdade Refidim e que oferece aí desde a educação infantil até o ensino fundamental. Então, para você que é da cidade de Joinville, quer matricular o seu filho numa instituição confessional, você procure aí o CEDUC, ceduc.edu.br, que é uma das modalidades que também é oferecida na cidade de Joinville. Muito bem, então agora nós vamos partir, enfim, para a nossa live de hoje, agradecendo mais uma vez a toda a equipe aí da faculdade pela oportunidade que nos dá de dialogarmos sobre temas importantes relacionados à história do movimento pentecostal. E eu não estou sozinho nessa. Está aqui comigo todos os meses o professor Mário Sérgio Santana. Mário Sérgio Santana, ele é o editor do blog Memórias das Assembleias de Deus e é também uma enciclopédia viva sobre assembleianismo no país, e ele está aqui conosco coordenando esta live mensal. Quero então dar a oportunidade aí para o Mário Sérgio. Paz do Senhor, meus irmãos, é uma satisfacência, como diz o mineiro, estar convosco nesta noite maravilhosa, estar entre amigos. Agradeço a Deus por estar convosco, pastor Clayton, toda a diretoria da Faculdade Teológica Refidim, e rever o meu amigo Lucas, também, que vai hoje nos dar a oportunidade de comentar sobre esse tema tão interessante que é pentecostalismo e periferia. Muito obrigado a todos pela audiência. Muito obrigado, Mário Sérgio. Mário Sérgio vai conduzir aqui junto comigo o bate-papo que teremos com o Lucas, que é quem eu quero apresentar nesse momento. Lucas Medrado, antes de tudo, é um amigo, né, que a trajetória acadêmica deu aí para nós, né? O Lucas, ele é mestre em Ciências da Religião, ele defendeu aí o seu mestrado em Ciências da Religião no ano de 2015 na Universidade Metodista de São Paulo, e tem aí uma trajetória de pesquisa sobre o pentecostalismo, as relações entre o pentecostalismo e periferia. O Lucas, ele também é especialista em psicopedagogia, é também especialista em história e teologia do protestantismo brasileiro, está fazendo também especialização em literaturas de língua portuguesa. E o Lucas, ele é da área de letras, é a graduação dele, ele é graduado em letras, português, inglês, e também é professor, né, na área de letras, professor de língua portuguesa, e é uma satisfação imensa poder receber o Lucas, que também é presbítero da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em São Paulo. Ele está aqui em São Paulo também, eu também falo de São Paulo. O Mário Sérgio está lá de Joinville, e tenho certeza que tem gente aí de todo o país que está nos acompanhando. E hoje nós convidamos aqui o Lucas para falar de um tema muito interessante, muito importante dentro da história do movimento pentecostal brasileiro, que tem a ver com a história principalmente, não apenas, mas principalmente com a história mais recente do movimento, com destaque para esta aproximação tão grande, né, do movimento pentecostal, das diferentes denominações pentecostais, com as regiões de periferia das grandes cidades. Então, esse é o tema que nós vamos conversar aqui com o Lucas nesta noite, a relação entre pentecostalismo e periferia. E lembrando mais uma vez a você que queira deixar a sua pergunta, é só colocar aí nos comentários e nós estaremos dialogando aí com o Lucas à medida também que as perguntas forem chegando. Então, com grande alegria, eu quero passar então a palavra aí para o Lucas, dizer mais uma vez que é uma satisfação recebê-lo aqui em nossa live. Boa noite a todos, graça e paz a todos os ouvintes, telespectadores, né? Estou me acostumando aí com essas novas tecnologias. É um prazer muito grande estar falando com vocês, amigos, Maxwell, o Mário, distante e totalmente amarrados e juntos. Estamos aqui para poder contribuir, dialogarmos, a fim de descobrir coisas novas a respeito do pentecostalismo, e tentar propor algumas ideias, alguns livros, algumas leituras, e compreender como
esse pentecostalismo que nós estamos falando, ele se relaciona com as questões sociais e também com as questões que são próprias das periferias urbanas. Então, me sinto muito honrado de poder compartilhar com vocês essa fala e também falar de algumas pesquisas que foram já concluídas e algumas que estão em andamento, e eu espero que possa deixar aí uma noite de bastante aprendizado para todos e aprender com vocês também. É um prazer estar com todos aqui. Muito obrigado pela oportunidade, pela Refugim também. Muito bem, muito obrigado, Lucas. Eu quero já colocar aqui uma questão inicial para nós iniciarmos aqui o nosso debate. Eu sei que o Lucas tem muito a compartilhar aqui para nós. Nós estamos dedicando essas lives para falarmos sobre a história do movimento pentecostal, do movimento protestante, especialmente do pentecostalismo, né? Procurando entender, né, a forma como o movimento pentecostal é tratado nas diferentes áreas acadêmicas, né? O Lucas, ele é da área de letras, fez um mestrado na área de ciências da religião, e o movimento pentecostal ele tem sido estudado em diferentes áreas do conhecimento, né? Na área de história, na área da sociologia, na área das letras, na área de geografia, né? E é um exercício muito interessante para nós que estamos dentro do movimento, né, como é o meu caso, o caso do Lucas, o caso do Mário Sérgio, que vivenciamos essa história do movimento, né, assembleando no nosso caso, e depois nós vamos para a academia também e passamos a estudar o movimento academicamente. Então, eu gostaria de colocar essa primeira questão aqui para o Lucas: como que é estudar o movimento pentecostal como um objeto de pesquisa, né? Porque eu lanço essa questão porque, às vezes, nós, como pentecostais, temos esse costume, esse hábito de já nos referirmos ao movimento pentecostal. Lógico, é uma obra de Deus, é o trabalho que Deus está fazendo, é um movimento que se explica por conta da atuação do Espírito Santo, e, logicamente, nós acreditamos nisso, nós cremos nisso. No entanto, isso não anula a dimensão do movimento, a dimensão social do movimento, né? O pentecostalismo, ele é um objeto de estudo. Então, eu gostaria de começar perguntando para o Lucas como que é estudar o pentecostalismo como um objeto no sentido de ser um movimento social, um movimento histórico, né? Um movimento que se relaciona com outras coisas que estão acontecendo na sociedade, né? Como é ver o pentecostalismo ou os pentecostalismos como um objeto de pesquisa. Muito interessante tua pergunta, Maxwell, porque acho que um dos pontos primordiais para se destacar é que ainda há eu não sei dizer se é um preconceito ou uma resistência na academia em relação a quem professa alguma fé e vai tomar como objeto de pesquisa a sua instituição. Porque há uma desconfiança muito grande em relação a isso, se o pesquisador ou se a pesquisadora vai tomar partido e vai fazer leituras e pesquisas apaixonadas. E não é, claro, impossível isso acontecer, mas os pesquisadores que eu tenho tido contato, como no seu caso, Mário, Sérgio e outros amigos e colegas, que são pesquisadores, inclusive, de grande destaque e competência, não confundiram esse meio de campo. Então, tomar o pentecostalismo como objeto de pesquisa é, antes de tudo, você, a partir de chaves interpretativas, ler o movimento a partir de diversos olhares. Então, a perspectiva, por exemplo, da sociologia, analisar essas questões a partir de fenômenos sociais, ou a partir do estudo das letras, que tem saído bastante trabalho, surgido, análise do discurso, na história, a questão da historiografia, ou você vai partir para a antropologia, você vai ter um olhar com enfoque mais voltado para a antropologia da religião. Então, você tem vários caminhos. Agora, é um desafio muito grande, porque você, enquanto parte, você tem que ter um olhar muito frio. Então, às vezes as pessoas, elas confundem. Por exemplo, nessa questão de se analisar as periferias e o movimento pentecostal, as igrejas pentecostais,
quando se fala desse cruzamento, desse embrincamento entre criminalidade e pentecostais, as pessoas estranham, achando que isso não é possível. Mas não há como você segurar um movimento formado por pessoas em que as relações elas não estejam pautadas em fazer e refazer. Então, isso é uma questão importante. Então, antes de tudo, é um movimento formado por pessoas, as relações de poderes existem, as falhas existem, questões históricas existem, muitas outras coisas que fazem parte enquanto características culturais estão ali, e mais do que isso, né? Enquanto um fenômeno religioso, ele precisa ser observado, analisado e estudado. Então, você precisa se afastar, né, enquanto pesquisador, mas, ao mesmo tempo, eu acho que até facilita, porque como você está dentro, você está inserido, algumas coisas que quem é de fora não consegue perceber e ver, você consegue. Então, isso ajuda bastante, né? Mas você tem que ficar nessa dupla pertença, em você colocar a tua pesquisa pelo um olhar acadêmico, mas, ao mesmo tempo, você também ter a sensibilidade de que existem questões que são sensíveis e nem tudo é uma idealização. Então, é um desafio, mas o que me motiva a estudar o pentecostalismo é que a cada pesquisa que se apresenta na academia tem um fato novo para ser estudado depois. Então, é uma dinâmica muito interessante, porque a minha pesquisa terminou em 2015, já tem pesquisadores falando dessas relações numa outra chave interpretativa. Então, se esgotou num determinado momento e aparecem outras. Então, como um movimento vivo e dinâmico, é impossível você fechar uma pesquisa e você dizer que aquela pesquisa ela não vai ser superada. Então, eu acho essa dinâmica muito interessante, de você pegar o pentecostalismo desde lá de trás e você acompanhar essas mudanças no decorrer dos anos. Então, isso também é um dado muito legal, de você ir e vir, né, compreender a história e como essa história ela vai se desenrolando nesse aspecto linear e cronológico. Muito bem. Antes aqui de passar para o Mário Sérgio, que vai fazer a próxima pergunta, eu acabei me esquecendo de falar aqui na apresentação que o Lucas também é autor desse livro aqui, Cristianismo e Criminalidade, a adesão de bandidos ao universo cristão pentecostal. É uma pesquisa excepcional, né, que fala desse imbricamento, né, do pentecostalismo nas periferias, e como que, inclusive, a questão da criminalidade aparece no ambiente das igrejas pentecostais que estão inseridas na periferia. Depois o Lucas vai falar um pouquinho sobre o livro, que é fruto também da sua pesquisa de mestrado, que fala justamente sobre isso, cristianismo ou pentecostalismo e criminalidade, como que esses dois fatores aí, né, se entrecruzam nas periferias das grandes cidades, né? E agora, passo para o Mário Sérgio, que tem a próxima pergunta. Pois bem, Lucas, você estava falando agora sobre essa questão de você, Maxwell e outras pessoas somos estudiosos do movimento pentecostal, mas também estamos inseridos no movimento pentecostal. Mas eu gostaria, como historiador, gosto de saber alguns detalhes, contexto do teu trabalho, da tua pesquisa, como surgiu em você, o que te levou a pesquisar esse tema assim tão relevante e tão polêmico ao mesmo tempo? Fala aí, fala para os nossos ouvintes como começou a criação desta criança aí. Eu acho que ninguém nunca me perguntou isso. Na realidade, eu entrei no mestrado para poder estudar. Olha que loucura. Eu entrei para poder estudar a Igreja Mundial do Poder de Deus na época, né? E era um fenômeno que estava acontecendo, muita gente estava falando de trânsito religioso, já tinha visto isso lá atrás, na especialização em teologia, e estava interessado nisso. Mas como o mundo da pesquisa é um mundo muito dinâmico, as coisas acontecem sem você perceber. Quando eu fui me dar conta, eu já estava com 6 meses cursando,
o mestrado e começaram a despontar várias teses de doutorado sobre o tema, várias teses e dissertações falando sobre trânsito religioso e tal. E eu havia tido contato com um amigo de muitos anos atrás, de um determinado lugar onde eu morei, na periferia, e ele era um jovem que estava envolvido com questões de igreja, sabe aquela dinâmica de jovem querer ser pregador, querer ser pastor e tal. E depois de algum tempo, ele me manda mensagem e ele diz assim, eu estou dirigindo igreja. Isso não me afetou, porque eu falei, bom, ele já tem uma vocação, nos conhecemos aí no meio pentecostal, então é comum você ouvir um jovem falar que quer pregar e quer ser pastor e tal. E aí eu falei assim, tá, mas você está dirigindo igreja, mas qual ministério? Aí disse assim, não, por enquanto ainda não tem nada fechado em relação ao ministério, mas eu estou dirigindo a igreja, e essa igreja fica lá no centro da favela, palavras dele, e meu público é um público diferenciado. Aquilo me despertou a atenção. Bom, naquele primeiro momento eu não falei nada, mas eu fiquei muito curioso. E também não sinalizei nada para o orientador do mestrado. E semanas depois eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Eu falei, eu preciso saber quem é o público, porque em periferia, você abrir uma igreja ou outra não é o grande diferencial, porque isso tem, você fecha um bar, abre uma igreja. E o que mais tem em periferia é uma academia, um bar e uma igreja. Então, essas coisas são muito comuns. Quando eu liguei para ele novamente, eu falei, fulano, você poderia me explicar um pouco melhor quem é o seu público? Ele disse, então, meu público é de bandidos e ex-bandidos. Eu falei, mas como assim? Ele falou, então, o público que está aqui é um público de pessoas que estão envolvidos com crime e muitos deles não abandonaram o crime e estão aqui. Eles dizimam, eles ofertam, eles cantam, eles têm oportunidade, eles pregam. E os poucos que se convertem também fazem coro a esse grupo. E eu estou aqui pastoreando. Eu falei, então quer dizer que você está pastoreando pessoas que são envolvidas com o ilícito? Ele disse sim. E aí eu levei isso para o orientador. E o professor, que é talvez um dos maiores especialistas em periferia urbana que nós temos no Brasil, ele falou, Lucas, você precisa ir atrás desse rapaz, desse pastor. E aí foi um desafio, porque como é que você vai entrar numa igreja onde meninos e meninas estão envolvidos no crime e você vai entrevistar? Então, foi muito complicado, porque num primeiro momento, o fato de eu conhecer o pastor não me dava essa legitimidade de entrar e invadir, eu até entendo isso, porque imagine, na cabeça deles eu seria um detetive infiltrado ali. E aí ele teve que fazer todo um caminho que durou mais de 6 meses, e eu com medo de não conseguir terminar a pesquisa, porque eu tinha que transcrever os áudios das entrevistas e poder passar para o arquivo. E depois de muita conversa, eu consegui frequentar os cultos e fazer entrevista com alguns envolvidos. E o primeiro moço que eu consegui entrevistar era um rapaz que ele estava lá, ele era envolvido com tráfico de drogas, e ele me disse, está no livro, que por semana ele conseguia fazer no tráfico de drogas mais de 300 mil reais. Então, para vocês terem uma ideia como é que isso funciona, essas dinâmicas. E que ele estava praticamente cansado dessa vida e que procurou a igreja para poder se recuperar. E aí eu comecei a entrevistá-lo e perguntar e marcar horários. E o primeiro entrave que eu tive, e fiquei meio receoso em parar a pesquisa ali, foi que ele não queria que eu entrevistasse em lugares próximos à casa dele e próximos à igreja. E para eu não perder todo o conteúdo que ele tinha para poder me passar, que foram mais de 4 horas, né, de falas específicas, ele disse que queria que eu entrevistasse na minha casa. E aí eu tive que fazer todo um caminho aqui em casa para poder preparar o pessoal aqui, para ele poder vir aqui, eu me trancar no quarto com ele, pegar o gravador
e ali horas e horas de entrevista para ele poder soltar aquilo que ele tinha para soltar. E ele me contou tudo, praticamente, né? Coisas que eu nem consegui colocar na pesquisa, porque no mestrado você tem limitação, não dá para você colocar tudo. E aí, quando terminou tudo, não posso contar tudo porque está no livro, mas foi um caminho difícil, porque ele me levou para alguns lugares que eram considerados pontos de oração, e eu tive de entrar em casas que o pastor ele orava pela mulher do traficante, o traficante não estava em casa, mas o traficante confiava no pastor, e tudo que o pastor falava era tido como verdade ali, e naquele momento eu tinha que fazer as anotações. Eu tive que acompanhá-lo para fazer orações por mães de traficantes, e eu vendo toda a cena, mas era interessante porque quando ele chegava, ele como pastor da periferia ali, ele era muito reverenciado, né? Então eu peguei cenas, por exemplo, de meninos que estavam usando droga, e na hora que nós passávamos pelos becos, os meninos escondiam o cigarro de maconha. O pastor tá vindo. Então a referência que eles têm de pastores é muito interessante, porque ainda para quem não está acostumado e não tem essa ciência, ainda é uma relação de muito respeito. Então, o pastor, ali, ele se torna praticamente o pai da comunidade. Então, eu conseguia perceber que essas dinâmicas aconteciam. Então, por exemplo, uma outra questão era que a igreja tinha culto até umas 9, 9h30 na sexta-feira, e na frente da igreja, depois das 10 horas, estava liberada para o pancadão. Então, primeiro os meninos iam tomar a bênção do pastor, receber as orações para o livramento, e de madrugada o pancadão acontecia, com todos aqueles pormenores que vocês sabem que corre na mídia, droga e todas aquelas questões. Mas no domingo estavam no culto, mas também não largavam as suas práticas. Então aquilo para mim se tornou mais do que objeto de pesquisa, eu precisava registrar aquilo. E aí quando eu falei com o professor, ele falou, bom, tá aí o seu trabalho, e vamos que vamos. Tanto é que meu trabalho ele não passou pelo comitê de ética, porque como é que eu vou passar pelo comitê de ética se eu tenho que vedar o anonimato de quem eu entrevistei? Eu não podia perder a pesquisa. Então foi um caminho longo. Quando eu cheguei no final da pesquisa, me bateu um desespero, porque tinha muita coisa para transcrever. Eu passava 12 a 14 horas na frente do computador para poder escutar os áudios e poder colocar isso no texto, mas com muita resistência, e o pessoal aqui em casa dizendo, vamos, que você vai conseguir, eu dei conta. Mas eu vou dizer uma coisa, estudar e fazer campo de pesquisa na periferia não é fácil, porque às vezes você se vê enredado em situações que você não pode sair. Essa questão da casa, da mulher do traficante, eu ali, eu ficava no pensamento de, meu Deus, se chegar a polícia aqui, o que eu vou fazer? Mas eu não posso perder as situações que estão sendo colocadas aqui. E foi tranquilo, mas ao mesmo tempo foi desafiador, porque é um campo muito, muito perigoso, mas eu ainda quero continuar. Quero levar para o doutorado e estudar outras chaves interpretativas, porque a dinâmica do pentecostalismo nas periferias ela é muito, muito porosa, ela é muito diversificada, acontece de diversas formas. Então foi assim que começou o caminho, né? Se eu conseguir resumir. Mário? Olha, tá ótimo, até muito bom nossos ouvintes, né, participantes perceberem que dá trabalho fazer um trabalho como esse, né? Essa é uma pesquisa de campo mesmo, é você se encharcar, né, do conhecimento. É isso aí. Eu estava até pensando, né? Muita gente acha que fazer uma pesquisa de mestrado, doutorado é coisa fácil, mas tem que enfrentar situações que não são fáceis, né? Obrigado. Parabéns, Lucas. Parabéns. Corajoso, hoje eu penso corajoso. assim, eu falo, não sei como é que eu consegui fazer. Mas aí quando o teu orientador te estimula e você tem um bloco de pessoas que estão interessados também, você consegue dar conta. Mas não é fácil, não é fácil. Tá bom. Lucas, eu
ouvindo aqui a sua fala, né, é muito interessante que a sua pesquisa mostra como que o pentecostalismo, né, porque as regiões que o pentecostalismo mais cresce no país são justamente as regiões de periferia, né, e como você falou, né, você encontra nas periferias das grandes cidades um número enorme de igrejas, né. A pesquisa que eu realizei no mestrado também, num bairro de 70 mil habitantes em São Paulo, encontrei 60 diferentes denominações, né. No entanto, por mais que a gente veja essa diversidade, né, pentecostal, né, ainda tem-se uma perspectiva que olha o pentecostalismo como uma coisa só, né? Então, às vezes a gente ouve algumas falas, né, do tipo, são os pentecostais que fizeram isso, ou o pentecostal vai agir desta forma, porque é o padrão pentecostal agir desta forma, o culto pentecostal é sempre desse jeito, sempre desta forma. Então, como que você poderia aí compartilhar conosco qual foi a perspectiva, depois da pesquisa, que você passou a ter sobre o que é o pentecostalismo, principalmente nas regiões da periferia? É possível você falar de pentecostalismo no singular? É impossível, porque não dá. Primeiro porque o próprio pentecostalismo ele é polissêmico, né? Basta pegar a pesquisa do Gideon, ele já aponta isso. Uma outra questão é que o pentecostalismo ele não é um bloco, ele não é monolítico, né? Foi isso que você falou. Às vezes as pessoas têm uma noção de que há uma relação horizontalizada em que todo mundo fala a mesma língua, em que todos estão pregando a mesma coisa, em que todos os costumes são iguais, e não são. Até porque esse esgarçamento, que até que você coloca na tua tese, ele é tão presente que às vezes você tem, numa mesma rua, igrejas dissidentes de Assembleias de Deus, que saíram com algumas características dessas igrejas de origem, mas que ressignificaram totalmente a sua liturgia. Essa periferia que eu pesquisei no bairro do São Jorge, aqui na Zona Sul, na rua chamada Carlos de Corte, por exemplo, eu contei 6 igrejas dissidentes, só que elas não dialogavam entre si. Tanto é que nas festas, que nós chamamos de congressos, cada igreja mantinha relações com outras igrejas de outras localidades, mas elas não tinham diálogo entre si, porque como é que eles vão fazer ali para disputar o mesmo público, né? Numa periferia onde você tem a igreja que tem uma inclinação mais para os dons, a outra que tem uma inclinação mais para trabalhar com exorcismos, a outra que tem uma inclinação mais com a questão da música e cantam mais do que expõem a própria escritura. Enfim, elas são muito diferentes. E às vezes eu me via numa situação em que eu me perguntava, será mesmo uma Assembleia de Deus? Né? Será mesmo que eu estou numa Assembleia de Deus? E quando eu fui para outros estados percebendo isso, eu comecei a ver que isso é tão comum que não dá para você pegar, por exemplo, e achar que a Assembleia de Deus do Sul tem as mesmas características da Assembleia de Deus do Sudeste. Eu já passei por algumas igrejas e vi a diferença enorme. Eles são mais observadores, eles escutam mais. Em São Paulo, o pessoal é mais fervoroso. Eu fui para regiões mais afastadas da Bahia, região Sudeste e a região Nordeste de Minas. É brutal a diferença. Os cultos do Sudoeste da Bahia, eles têm muito a ver com o mundo batista. Eu fui para uma cidade chamada Mortugaba, e lá não tem esse negócio dos crentes ficarem glorificando na hora da mensagem, ou qualquer tipo de manifestação em línguas, enquanto se prega. Eles ouvem e depois eles externam. Coisa que não é muito comum em alguns lugares aqui. Aqui você tem um mix, né, de a pregação, a língua estranha, o levantar da mão, o glória a Deus,
Não que isso seja proibido, é só para a gente ver o quanto que a mesma Assembleia de Deus, no sentido geral, não corresponde mais a essa questão singular. E na periferia é totalmente diferente também, porque você consegue perceber que a igreja que mantém uma relação com a sua sede, ela pode se afastar muito dos discursos que a sede prega, também, né? Você tem a sede que ali as pessoas elas têm uma certa formação, você tem o juiz, você tem o médico, você tem o advogado, e às vezes na periferia, dado as circunstâncias de muitas pessoas que vieram de outros estados por falta de condições de estudo e fizeram a vida aqui por volta de 70 e 80, e começa toda aquela construção das periferias nas regiões mais marginalizadas do centro de São Paulo, você consegue perceber. Muitas pessoas que não tiveram acesso aos estudos estão entrando agora nas universidades ou no EJA, né, para poder conseguir recuperar. E você tem igrejas, por exemplo, que está fazendo faculdade e 90% não. Né? Ou você tem 2 jovens ou 3 que estão ali na universidade e você tem um grupo do ciclo de oração que não teve oportunidade para ir para a faculdade. Como é que você vai chegar ali e vai conseguir fazer o mesmo discurso que acontece na sede naquele determinado local? Não, às vezes não acontece, porque a situação da periferia, em algumas determinadas propostas, são totalmente distintas. A mãe que tem o seu filho que está preso, a mulher que está indo buscar a Deus porque o marido está no álcool, a filha que não chegou porque tem 3 dias fora, saiu para ir para uma festa na sexta e não voltou para casa. As situações e as dinâmicas espirituais que essa mulher ou que esse fiel tem numa busca em determinados contextos periféricos se distinguem muito daquele de uma sede em que uma moça vai buscar Deus para abrir a porta de uma USP. Então, essas dinâmicas interpretativas em relação à fé, elas são muito distintas e são muito plurais, né? Então, acho que não dá para pegar o pentecostalismo e colocar num bloco monolítico de singularidade, porque ele é muito, mas muito poroso. Sem dúvida, sem dúvida. Não é possível falar, né, do pentecostalismo no singular. Eu acho que a sua pesquisa mostra bastante isso. E nós já temos aqui até uma pergunta para colocar para você, mas antes eu queria, emendando nisso que você está falando também, na sua opinião, né, como pesquisador, por que você acha que isso aconteceu com o pentecostalismo, né? O que explica, o que nos ajudaria a entender essa porosidade, né, do movimento pentecostal nas periferias, né? Qual que seria a dinâmica, o que tem na periferia que faz com que as igrejas que aparecem ali sejam tão diversas, né, tão plurais, aí, como você apontou? A primeira coisa que dá para apontar é que na periferia cresce porque dá para apontar o lugar que ela não cresceu, que foram nas regiões centrais. Então, as Assembleias de Deus ou igrejas que são dissidentes, elas não crescem na região central porque é uma questão socioeconômica também, né? E por que a igreja não está na Paulista? Por que a gente não tem uma Assembleia de Deus lá no centro, né? E por que igrejas históricas elas estão mais centralizadas e as igrejas pentecostais não? Tem uma questão socioeconômica, sim, mas não dá para dizer que a importância dessas igrejas nas favelas não deve ser levada em consideração. Porque por mais que elas estejam afastadas e estejam em regiões periféricas, os trabalhos que são feitos, eles vão até além do sentido espiritual da causa. Eu conheci muitos jovens nessa região do São Jorge e que eles eram totalmente mergulhados em tráfico de drogas, crimes, e que por cooperação pastoral, aconselhamento pastoral, e aqui
entenda-se aconselhamento pastoral, sem aquele aconselhamento técnico, né? Que a gente conhece, que o cidadão vai para o seminário, tem todo aquele arcabouço teórico para poder dar conta. Mas é o do dia a dia mesmo, né? Aprendeu no chão da realidade. E o pastor vai, visita, e estimula, e o rapaz não teve tempo para frequentar a escola porque se envolveu cedo. E, de repente, numa igreja pequena, de periferia, em que você tem ali as relações mais improváveis, a escassez, a pobreza, a vulnerabilidade social, aquele menino que não tinha condições alguma e que era apenas um número estatístico dentro de um dado confinado à morte, ele passa a ser um músico, passa a ser um pregador, passa a ser um missionário, vai para um seminário, estuda, ressignifica a vida e ainda tem a questão racial, que é uma questão preponderante para a gente poder citar, inclusive fazendo menção aqui da pesquisa do Honório, da relação do pentecostalismo com negros e negras. Então, essa questão de trazer as pessoas que são oprimidas e que estão na base dessa pirâmide opressora, elas conseguem ter, dentro desses ambientes, não só sentido de vida, mas como espaço para voz. Então, o pentecostalismo não é só um pentecostalismo que acontece para poder fazer uma mudança espiritual. Ele traz esse sujeito, que antes era um objeto visto por uma sociedade totalmente desfavorecida e ausente de Estado, ressignificado, totalmente modificado, com seu pensamento em estado de transformação, o que pode ser para a gente uma metanoia, obviamente, e que consegue, dentro desse espaço periférico, mostrar para os seus semelhantes que é possível uma mudança. Então, o pentecostalismo ele não é só importante porque ele prega e salva, né? Ele é uma questão importante porque dentro desses espaços você traz o cidadão para uma realidade totalmente voltada para uma perspectiva de vida, onde há morte, vida. Onde o cidadão estava confinado aí para a cadeia, vida. Onde o moço, a moça estava marcada para morrer na mão do tráfico, vida. Como é que a gente pode deixar de trazer esse dado para as pessoas? Hoje você tem músicos e mais músicos, e escolas e mais escolas dominicais que mostram o quanto que isso faz sentido na vida da periferia, de moços que não conhecem nada de partitura, mas que pegam um instrumento e conseguem dedilhar. Então, o que é isso? Eu conheço pessoas na periferia que aprenderam a ler indo para a escola dominical, não passaram pelo estudo formal da alfabetização. Eu conheço pessoas que aprenderam a ler trabalhando com a pregação pentecostal, indo para o púlpito, ouvindo alguém ler para ele poder pregar, e aprendeu a ler, ouvindo alguém ler e pregando o evangelho. Então, se o pentecostalismo ele ainda sendo visto como rechaçado e tendo todas essas características, pesquisadores ainda rechaçam, ou é por má fé, ou é por não conhecer. Porque eu ouso dizer, eu conheço São Jorge e a ausência de igrejas pentecostais no São Jorge seria um apagão total das vidas. Se as igrejas não estivessem ali, eu tenho certeza que aquelas pessoas não teriam condições de sobrevivência e de significado. Eu tenho algumas questões que eu levanto no livro, inclusive, de pessoas dizendo que é muito melhor ter uma igreja do que um bar. E são pessoas que tinham contato com terreiros de candomblé, mas que reconhecem a importância da igreja naquele espaço. Então, vejam, até nisso, a gente consegue perceber a importância. Se alguém que tem uma fé totalmente voltada
para a sua afrodescendência, consegue entender a importância do pentecostalismo, imagine a pessoa que vive isso. Então, esse estado de ressignificação da vida e o empoderamento de alguém que sai para trabalhar como porteiro, mas que quando volta do seu trabalho se torna pastor, é fenomenal. Coisa que o Estado não consegue fazer na periferia, dar essa dignidade. E querendo ou não, e mordam os beiços ou não, quem não goste de falar dessa questão do pentecostalismo, o pentecostalismo faz isso. O pentecostalismo faz isso. Igrejas tradicionais têm um grande problema em relação ao pentecostalismo, porque precisam trabalhar com a questão dos estudos. Então, para você conseguir galgar um espaço, você teria que passar pelo seminário 4 anos. E aí, quando tem um pentecostal que não passou pelo seminário, mas se torna pastor, muita gente faz a crítica. Mas, veja bem, os pastores pentecostais de periferia, eles não são assalariados. Como é que eles vão fazer seminário 4 anos? Eu tenho amigos que são dirigentes de igreja na periferia que eles fazem 12 horas de serviço. Eles saem do serviço e vão direto para o púlpito, não conseguem nem tomar banho. Eles vão para o púlpito para poder pregar e saem de lá felizes. No outro dia tem que levantar 3h30 da manhã. Então ele não tem condições. Ou ele faz a obra de Deus por vocação porque ele crê, ou ele passa fome. E muita gente não sabe disso. Ele faz por vocação. E aí eu entendo o quanto que é importante. E quando você pensa que ele vai sair com a família no final de semana para poder comer ou para ir para o shopping, esse pastor que trabalha 12 horas e dirige igreja todo dia, ele está nas casas fazendo visita e indo atrás dos meninos que estão envolvidos e orando pelas meninas que estão lá precisando. E ele só chega em casa depois que faz todo o percurso da favela. Então, isso é importante, isso é um dado para a gente pesquisar e ver o quanto que essas dinâmicas dentro das periferias, elas acontecem debaixo do tapete e que quando você está lá, você consegue ter um acesso. Eu estou falando demais, né? Mas é importante falar isso. Pois bem, ô Lucas, eu tenho uma pergunta para você. Quando você estava falando aí, né, sobre essa dinâmica, esse teu trabalho é de 2015, mas recentemente, a não ser que eu esteja enganado, a mídia tem dado um destaque para essas relações. Não sei se eu estou enganado, mas parece que o jornal o Globo, esse tempo aí, publicou alguma coisa. Como é que você vê esse destaque? Porque eu vi uma notícia sobre no Rio de Janeiro, você vê São Paulo, mas como é que você vê esse destaque que essas pessoas, né, esses pentecostalismos estão recebendo da mídia? Porque você tem comparado com a sua pesquisa, você tem procurado se informar, como é que se as coisas realmente estão assim dentro dos, sei lá, dos padrões que você pesquisou. O que você tem a dizer sobre isso aí? Boa tua pergunta, porque aí você consegue perceber o quanto que a tua pesquisa já está ultrapassada. A gente não consegue dizer, olha, a minha pesquisa é soberana desde 2015, não tem como. No Rio de Janeiro, tem algumas coisas que são bem interessantes para a gente poder pensar, porque lá, muitas igrejas pentecostais são envolvidas com milícia. Essas milícias, elas atuam de diversas formas. Então, tem pesquisas, por exemplo, como o texto, virou texto, o livro, né, da Cristina Vital da Cunha, falando sobre as questões dos pentecostais no Morro de Santa Marta, em Acari, que mostram justamente isso, né, como que os pentecostais eles se relacionam com essas questões. Às vezes, os pentecostais, eles são tão próximos que não há nenhuma divergência, né? Existem, por exemplo, questões no Rio que ainda são discutidas e que acaba sendo palco da violência mesmo, violência física, que não é a simbólica, é a física mesmo, de traficantes que se cognominam evangélicos e acabam retirando todos os pais de santos daquele determinado local sob ameaça, né? Eu li recentemente um texto de um traficante evangélico que ele mandou cortar todos os canais que passavam novelas de um determinado local, de uma região, para prostituição e tudo aquilo que era ilícito
não ser mostrado e colocado à disposição da comunidade. Então, quer dizer, ele pode traficar, mas o cidadão não pode assistir uma novela. Por quê? Porque ele é um traficante evangélico. E, em nome de Deus, ele quer o purismo. Então, é muito paradoxal, né? Fora que eu estive em Juiz de Fora, eu acho que em 2016, eu e o Honório, no congresso do CONACYR, e teve um moço que ele levou uma questão muito interessante sobre essas questões de determinadas mortes no Rio. Você tem, por exemplo, igrejas que são igrejas pentecostais em determinadas regiões. Essas regiões, elas são perigosas. E aí você tem pessoas que moram ali, mas que não tem nada a ver com tráfico, que não tem nada a ver com milícia, mas você tem o pastor dizendo que Deus tem que purificar o morro. E aí, muitos envolvidos com as milícias acabam interpretando aquele tipo de fala, aquele discurso, como discurso de que é necessário fazer a varredura do morro, eliminando aquilo que é impuro. E quem é o impuro do morro? O impuro do morro é aquele que é negro, que é pobre, que é visto como bandido, que é visto como criminoso, e que, na maioria das vezes, não tem nada a ver com aquilo. E que, numa troca de tiroteio, tem sua vida ceifada, porque foi lido como um bandido, e, em nome de Deus, foi varrido do morro. Então, essas questões no Rio, elas são muito dramáticas, penosas. Aqui em São Paulo, nós não temos algo desse nível. Tem a pesquisa do Wagner, sobre o PCC e as igrejas pentecostais, essas relações, né? Ele chega a pesquisar um moço que é envolvido com o primeiro comando e que é pentecostal, e a minha aqui, que é essa questão dos meninos que são envolvidos, e tem algumas falas também que eles citam da cadeia, mas que hoje já estão aparecendo outras coisas e que são curiosas, eu diria. E que eu olho assim para a minha pesquisa e digo, meu Deus, eu tenho que voltar para o campo para ver isso aqui, porque você não consegue acompanhar, né? Você não consegue dar conta. Uma coisa que eu tenho percebido, e que é uma chave interpretativa, é que a questão dos pentecostais, principalmente agora nas periferias, elas são muito importantes para a gente poder compreender esse tempo presente. Igrejas dissidentes, mais afastadas de uma tradição, né, de uma raiz, melhor dizendo, de igrejas mais tradicionais, elas são autônomas, né? Então elas podem fazer o que querem, abre aspas e fecha aspas. Aqui, por exemplo, eu tenho observado que cada vez em que ela se legitima autônoma, a noção que ela tem da realidade lhe escapa, porque há um negacionismo total. E cada vez que você nega, você se aliena mais. Então, eu tenho visto por aqui, tenho conversado bastante aqui em casa sobre isso, de igrejas que, mesmo na pandemia, elas continuam abertas, lotadas, as pessoas estão sem máscaras, estão trocando afetos, e está acontecendo as festas, e as pessoas lidam com aquilo sem que nada tivesse acontecido. Então, como isso? Né? Como é que eles estão lidando com isso? Como que está acontecendo? Como eles estão interpretando essa realidade? Né? Para além dessas questões que são as relações da criminalidade com os pentecostais de periferia, essa questão da pandemia também tem me chamado a atenção, porque ao mesmo tempo que você tem uma igreja que prega a vida, né, para a salvação, ela está vivendo esse conflito de tomar, né, uma situação complicadíssima e expor a vida. Então, às vezes, aquele mesmo discurso que você tem num determinado momento lá atrás, em que é a proteção, vamos lutar pela vida, Deus vai te salvar, olha, venha, você vai ser curado, num dado momento vira uma outra coisa.
para vocês verem como que essas relações elas acontecem. Então, se eu sair daqui agora e pesquisar determinada igreja pentecostal e voltar lá daqui 2 anos, é capaz de eu nem encontrar mais aquela igreja. Ela pode ter se transformado em uma outra coisa. A igreja parou, foi fechada, e quando você vai saber da história da igreja, a igreja virou de novo um ponto de pregação dentro de uma casa. Então, eu acho que isso é próprio da periferia, porque essas relações improváveis, elas acontecem mesmo. Ora você tem uma aproximação, ora você tem uma ruptura, ora acontece, ora não acontece, e que é muito difícil para o pesquisador que vai para campo, nas periferias, conseguir fechar uma pesquisa e voltar lá e as coisas estarem do mesmo lugar. Tanto é, só para fechar aqui, que uma vez nós questionamos uma pesquisadora num evento que ela estava pesquisando quase 40 igrejas pentecostais nas periferias e tentando fazer uma correlação entre elas em aspectos que sejam comuns. É impossível fazer isso. A não ser se ela é uma igreja X e tem 40 igrejas que pertencem a ela. Mas não dá para você dizer que o discurso da sede são os mesmos discursos das igrejas que são descentralizadas. Como é que você vai conseguir fazer uma pesquisa de 40 igrejas em comum, em discurso, liturgia, perspectiva religiosa, hermenêutica pentecostal? Não dá para fazer isso, porque você não vai conseguir dar conta. Não sei se ela conseguiu, né? Eu acho meio complicado. O que vocês me dizem? Pois é, Lucas, muito interessante os pontos que você está passando, e à medida que você vai falando, várias coisas vão passando aqui pela nossa mente, e a gente percebe, né, como ao mesmo tempo as igrejas pentecostais na periferia contribuem com aspectos muito positivos, né, de inclusão social, né, como você falou, das pessoas que têm acesso ao estudo, ou despertam esse interesse pelo estudo, abrem caminhos, né, tem um termo que a gente utiliza muito nas pesquisas, são as redes sociais, não as redes sociais no sentido Facebook, Twitter, mas a rede social no sentido físico mesmo, né, as redes que se formam na igreja e que propõem e que oferecem, né, para quem se converte, estruturas de oportunidade que às vezes ele não teria, né, se não estivesse na igreja. Então, por um lado, você tem toda essa contribuição, e por outro lado, você tem todos os problemas típicos da periferia que estão presentes dentro da igreja, as contradições da periferia que as igrejas, por estarem na periferia, vivem, enfrentam, né, e nós temos aí uma boa parte da nossa audiência aqui que são alunos do curso de bacharelado em teologia, e essas questões, assim, são muito importantes, né, sobretudo para quem almeja o trabalho pastoral, né, vai desenvolver atividades nessas regiões de periferia, então essa discussão é muito interessante também, não é, sobre esse aspecto, né, então eu acho que várias coisas aí nos inspiram, né, esse diálogo, várias questões aí podem ser traçadas a partir disso. Eu quero levantar aqui algumas questões que apareceram aqui no nosso chat. Nós temos aqui o pessoal que está bastante empolgado aqui com a fala, né? Nós temos aqui, por exemplo, o Marcelo Vinícius, ele diz: obrigado pelos esclarecimentos. Estou aprendendo a ver o pentecostalismo de outra forma, né? O movimento pentecostal é muito complexo, né? E essa conversa aqui tem nos ajudado a entender isso. Bom, eu vou colocar aqui algumas perguntas, Lucas. Eu acho que algumas delas você já até respondeu aí na sua fala, mas você pode ir pontuando aí conforme você achou melhor. Primeiro, um comentário aqui da Elizabeth. Ela te chama de corajoso, né? Por entrar em um lugar que rola tráfico, mas, porém, eles respeitam. Eles respeitam. Se permite, Lucas, eu lembrei de uma experiência que eu vivi também durante a minha pesquisa, né? Quando eu fui entrevistar um pastor na periferia, e ele me disse que um dia eu estava realizando o culto e teve uma irmã que precisou sair um pouquinho antes do culto acabar e disse que alguém parou ela na frente da igreja e disse: você é dessa igreja? Aí estou. Então, vai ter um acerto de contas aqui e a gente está esperando o culto acabar, né? Diz que o homem, assim, muito educado, né? Olha, a gente está esperando o culto acabar e vai ter um problema aqui na rua. Tal. Se a senhora pudesse intermediar lá para as coisas terminarem mais rápido. Então, para a gente entender, né, como que é essa presença pentecostal nessas regiões de periferia. Agora sim, vamos para as perguntas. Temos a pergunta internacional, do Josias, né? O Josias Silva. Está lá em Portugal, né, pesquisando também,
e ele pergunta como conciliar poder de Deus e vida no tráfico. Isso colocaria em desconfiança o movimento pentecostal, no sentido da verdadeira atuação do Espírito Santo na mudança de vida? Vai pensando aí, Lucas, tem mais questões aqui. Quero destacar aqui também a audiência do Douglas. Douglas esteve conosco no mês passado, está lá nos acompanhando também, e o Douglas também manda aqui uma pergunta. O quanto o discurso pentecostal da periferia está distanciado do discurso pentecostal central? Ou seja, há diferença entre o crente pentecostal da periferia e o central, que ele chama aqui o Nutella, e o raiz. Temos aqui também o Marcos. O Marcos, eu quero mandar um abraço para o Marcos Oliveira, ele é doutorando em História, e é pesquisador também, está pesquisando o movimento pentecostal. Um abraço para o Marcos, que está nos acompanhando. E ele pergunta, e o caráter alienante da religião, e as opções internas das instituições? Então, ele faz esse contraponto também, é a pergunta aqui do Marcos. Deixa eu ver se tem mais alguma... se tem mais alguma pergunta. Temos mais um comentário aqui da Elizabeth, né? Aqui onde congrega uma igreja pequena, é um lugar que tem tráfico, está tendo cultos e todos se cuidam, distância, máscara, álcool, gel, tudo é certo e é uma bênção de Deus. Sim, nós estamos falando dessa variedade pentecostal, né? Como você encontra de tudo, né? Nesse meio pentecostal. Mas eu quero passar, então, a vez aqui para o Lucas para fazer aí os seus comentários a respeito das perguntas que foram feitas. Vamos lá. Acho que a questão do Josias, um abraço, Josias, Portugal, é muito... Eu ouço isso muito, né? Você vai falar sobre o livro, eu vou falar sobre as relações, como é que um pentecostal pode ser bandido, o bandido pode ser pentecostal? Gente, é uma situação que, se você, enquanto pentecostal, for analisar à luz do texto bíblico, você pira, porque é inconcebível do ponto de vista bíblico-teológico. Também nem sei, né? Porque vai saber, você vai falar em um determinado local, como nesse caso do pastor, que eu fui explicar para ele o que eu estava pesquisando para poder orientar, né? Porque eu falava, olha, eu tô aqui gravando com você, queria que você me explicasse. Aí eu dava umas provocadas, mas essa questão de receber dinheiro do tráfico para comprar cortina, para comprar caixa de som, como é que fica? Ele me dizia coisas bem interessantes. Depois que você coloca na salva e você ora a Deus, está consagrado, né? Então, assim, eles ressignificam, inclusive, a própria maneira de crer, né? Remasterizam isso. Então, na cabecinha deles, não há essa lógica de você ser um pentecostal desconcertado, né? Um pentecostal profano e diferente dos demais. É como se eles fossem... Como não? Eles se veem religiosos nesse processo, né? Algumas cenas que eu me lembro, do tipo, você tá sentado ali e você saber que aquela pessoa é envolvida em determinadas questões e ter oportunidade para pregar, para cantar, e você ouvir línguas, né? Não são estranhos a eles. Eles vivem essa dinâmica dentro desses contextos. Então, era muito difícil para mim, porque eu olhava assim, eu falava, se eu olhar com um olhar aqui pentecostal, eu vou ter que fechar as portas e dizer que esse pessoal tá todo mundo doido, mas eu não podia, porque como pesquisador eu tinha que me manter totalmente envolvido com a pesquisa. Então, acho que eles não, acho que não há essa conscientização. Eu acho que, para além disso, o que há? O que há são as autonomias que eles têm para ressignificarem aquilo que eles creem. Existe ali um grupo que é atendido pela função pastoral. Esse pastor, por exemplo, que é o pastor daquela comunidade de bandidos e ex-bandidos, ele tem um carisma, não é qualquer pessoa que vai dirigir esse rebanho criminal. Ele precisa ter um carisma weberiano. Às vezes, esse carisma não é substituído, e essa igreja acaba depois que esse pastor ele entrega esse trabalho. Então, existem características específicas para que ele dê conta daquilo. Agora, como cristão,
não é incompatível. Não tem como fazer essa conciliação, né? De você ter a pessoa que está ali envolvida e, ao mesmo tempo, ela está totalmente pentecostalizada, né? Com duas roupagens, seja lá essas roupagens quaisquer que forem. Não há essa possibilidade. Mas é curioso porque acontece, e quando estourou aquela grande repercussão midiática da ADUD no Rio, que era a Assembleia de Deus dos Últimos Dias, hoje ela não é tão falada devido a todos aqueles problemas do pastor de lá e tal. Ficava muito claro quando o pastor ia pro pancadão e tomava o microfone e falava 3 horas da manhã em Morros do Rio. Como é que ele consegue ter esse acesso? Ele tem uma certa liberdade, porque o pastor da periferia, ele passa a ser não só um guia espiritual. Em determinados locais, principalmente esses locais em que você tem uma liderança maior, um grupo maior, um nicho maior, ele passa a ser visto como um pai, como um apaziguador, o mediador dos conflitos. Né? Então, tudo se toma conselho a partir do pastor. Então, eu vou traficar, eu vou pedir para o pastor orar por mim. Eu vou para o 57, fazer um assalto à mão armada, o pastor vai orar por mim. E por diversas vezes eu conversei isso com o pastor. Como é que faz, né, essa questão de você orar por aquele que vai cometer um assalto? Né? Então ele vê o pastor como... Oi, tô ouvindo? Lucas, eu acho que a gente... Eu acho que a gente está tendo aí um problema de conexão com o Lucas. Está Eu vi que você cortando deu um uma pouquinho a travada para fala. mim. Está me Vamos ouvindo? ver se agora a Está me gente ouvindo? conseguiu retomar. Eu acho que eu tô te ouvindo. Vocês conseguem me ouvir? Ah, beleza. Então, eu perguntava para ele, como é que é... Ok, agora retomada. Até que ponto há uma alienação ali? Porque, imagine, você tem um menino que é envolvido no tráfico, que ele encontra um cidadão que se tornou guia, praticamente um pai espiritual, que colocou ele ali para ser cuidado, e que para ele não há nenhum tipo de conflito em relação àquilo que ele faz, àquilo que ele pratica. E ele passa a ser um cidadão cuidado, seja lá espiritualmente, seja lá paternamente, entre aspas, por esse pastor que agora se torna um líder para ele. Eu acho que as relações ali, elas são muito mais, ou estão muito mais do que alienação. Né? Eu acho que são questões muito distintas. Porque na periferia, existe uma escassez, uma falta de apoio muito grande. Eu vi meninos lá que os pais já não existiam, porque eram de uma safra de envolvidos que já haviam morrido em guerras territoriais e que já vinham se envolvendo desde criança porque seguiram os conselhos do pai ou pegaram os conselhos da mãe, que foram presas como traficantes, enfim. E aí você tem alguém que consegue trazer esse menino, mesmo que ele não tenha saído do crime ainda, mas que ele frequente o culto, e esse cidadão passa a tomar lugar do pai e da mãe, ou de algum familiar que seja ausente, ele se sente acolhido. E nas periferias, a questão do pentecostalismo como rede de proteção e de acolhimento é muito forte. É muito forte. Então, isso é importante. Agora, vamos e convenhamos. Existem igrejas dissidentes que dizem ser autônomas agora, porque não aguentaram a pressão, entre aspas, de terem uma organização verticalizada e um poder totalmente inquestionável, se dizem estarem alienados e atrelados àquele tipo de situação, e quebram um vínculo e formam uma outra igreja. E aí eu já não consigo dizer se deixaram de ser alienados ou estão montando uma outra alienação para poder colocar. Eu acho que na periferia fica muito difícil pensar essas categorias. Porém, eu queria pegar uma questão aqui, porque falar de pastor em periferia parece que é tudo muito simples, assim que o pastor chega lá e manda em todo mundo e que ele ora e está tudo certo. O pastor, se cometer equívocos em alguns momentos,
ele é questionado. E eu já presenciei cenas em que crentes foram chamados em interrogatórios para poder tomar o salve. Então, não é tão simples assim. O crente, em determinadas regiões, que vacila, ele é cobrado na sua falha. Então, ou ele anda certo, né, faz a coisa certa, né, ou ele não entra. Existe um moço que eu coloquei na minha pesquisa, eu tive o cuidado de falar com ele, que ele se envolveu no funk, depois se envolveu na igreja, se envolveu no funk, se envolveu na igreja, e conseguiu ficar nesses dois universos. E para a comunidade lá, isso não é legal. Porque é como se você estivesse fugindo, tivesse com medo, estivesse se escondendo atrás da Bíblia o tempo inteiro. Então, esse cidadão, uma hora ele tem que se decidir. E aí você vê o paradoxo, né? Ele precisa se decidir, mas eu tenho uma igreja que comete o ilícito. Então, são várias questões que são ambíguas, né? E essas relações elas vão sendo construídas a partir daquilo que o Maxwell falou. Você tem essa questão ambígua nas periferias, isso acontece ali dentro, e você não tem o controle. Agora, só para dar uma aguçada para vocês lerem o livro, quando eu questiono o pastor em relação a se ele não vai pregar de maneira mais acentuada, porque no movimento pentecostal, o que você preconiza? Você preconiza a conversão, né? Vamos converter, vamos evangelizar. Ele diz assim, não, quem faz a obra é o Espírito. Eu falei, mas se ninguém falar de lá, como é que vai ser essa relação de convencimento? E disse, não, ele pode estar traficando aí do jeito que for, o dia o Espírito fala com ele. Eu não vou me dispor em pregação em relação à vida torta que ele vive. Então, veja, ele não vai querer pregar, por exemplo, textos que sejam textos exortativos de enfrentamento, porque isso pode comprometê-lo. Mas ele fica numa dispensação, numa espera, que o Espírito fale com o menino quando o menino tiver com o walkie-talkie na mão, dizendo que o policial chegou, né? E que ali vai acontecer uma salvação meio que calvinista e que o Espírito vai salvar o menino dentro de uma situação totalmente estranha, né? Essas relações são muito legais de debater. E tem uma outra, acho que alguém falou alguma coisa aí sobre o Nutella e o Raiz. A Douglas, acho que o Douglas falou isso, né? Eu não sei vocês, porque assim, eu tô na Sul, eu vejo do lado de cá. Tem uma diferença assim. O menino da Zona Sul, do extremo, já tive a possibilidade de conversar com vários deles. Inclusive, a última experiência que eu tive, eu fiquei muito comovido. O menino tinha acabado de sair das drogas, ele mora ainda no extremo, né, próximo do Grajaú, para aquelas regiões, e ele chegou na sede para um trabalho e disse para mim, eu estou desempregado, estou aqui, eu vim porque me trouxeram, e estou sem emprego, e eu nem sei como é que eu vou voltar, mas estou confiante em Deus. Você olha para o jovem que está do seu lado na sede, ele está com iPhone. Existe uma relação socioeconômica ali, pelo menos onde eu congrego, eu consigo perceber isso. As pessoas estão muito bem vestidas, as pessoas estão com celulares de ponta, as pessoas, às vezes, têm 1 ou 2 idiomas. Quando você vai para o mesmo setor, para igrejas da extrema mesmo, bem longínquas, você tem um jovem desempregado, negro, que está lutando para poder conseguir um emprego. Às vezes ele é de uma igreja da periferia, se livrou das drogas, está ali sendo cuidado por um pastor local. E, para poder ir para a sede, ele faz todo um movimento de carona para poder chegar lá. E aí, se você pegar o moço da sede, a moça da sede, e a moça e o moço de igrejas mais afastadas, as relações que eles têm com o culto são totalmente diferentes. Eu percebo isso aqui. O menino pode estar sem um tostão no bolso, mas ele está de olho fechado, grita, pula, fala em línguas, a moça chora.
Você olha para a menina que está com o iPhone na mão, ela não consegue fechar os olhos 5 segundos para fazer uma oração inicial. O moço tem um faniquito, ele não consegue parar no banco. Ele levanta, porque ele é o boyzinho de igreja, ela é a barbizinha da igreja, em vez de prestar atenção no culto, vai lá para trás, para a cantina, para bater papo. O moço que não tem perspectiva de emprego, ele fica até o final, vai voltar sem condições de ter o dinheiro para colocar um currículo para andar amanhã, mas ele vai feliz, confiante em Deus. É muito diferente. É muita diferença num culto só. Então, imagine, entre um e outro, qual que deveria largar e abandonar uma liturgia mais pentecostalizada? O que tem falta. Mas ele encarnou a história do pentecostalismo no cerne mesmo, de um pentecostalismo do nada, de pessoas que são pobres, de pessoas que são subjugadas por pessoas que rechaçam, e ele vive na íntegra e na pele, no século XXI, características de exclusão social que aconteciam no início do pentecostalismo lá atrás. E que ele consegue lidar com isso a partir da fé, com esperança de que Deus irá fazer alguma coisa. E quando ele consegue vencer, arrumar um emprego e ter uma faculdade, a relação que ele vai ter com a sua igreja é de total devoção, porque ele se vê grato eternamente por aquilo que ele fez a Deus e foi retribuído, coisa que um jovem que tem tudo na sede, que nasceu numa família que tem formação, que tem idioma, que tem dinheiro, jamais conseguirá ver. Há um conflito de gerações dentro de determinados ministérios que são próprios e que acho que a gente até precisa prestar atenção nisso aí para poder pesquisar. Como é que essa juventude de sede vê o mundo e as suas hermenêuticas pentecostais elas são colocadas em questão, e como que o jovem da periferia ele lida com isso? Se é que ele tem uma teologia, se é que ele tem uma teoria para lidar com a vida. Eu acho que o jovem da periferia, o pentecostal da periferia, para lidar com a vida, ele lida a partir do chão da sua realidade. Antes de chegar na teologia, ele vai para a praxe, ele inverte a lógica. Enquanto na sede a gente está preocupado com o texto bíblico e com silêncio para o pessoal prestar atenção. O menino já chega dando glória a Deus no beco. Eu acho que é totalmente distinto. Muito bem. Lucas, eu e o Mário Sérgio temos aqui a difícil tarefa, né, de dizer que o nosso tempo já está indo, né, e ficaram aqui ainda algumas questões muito interessantes aqui no chat, que infelizmente nós não temos tempo de falar sobre elas, mas eu quero aqui registrar, por exemplo, o Sandro Vieira, a Ana Haddad, é uma satisfação rever a Ana, muito tempo que nós não víamos a Ana Haddad Passo, que está lá acompanhando, também nosso amigo Gedeon Freire de Alencar, deixando aqui também a sua participação na nossa live. Infelizmente, não conseguimos mais discutir aqui essas questões, mas eu quero deixar aqui como um comentário final, depois quero ouvir também um comentário final aqui do Mário Sérgio, como nós resgatamos aqui, né, no meio da live, né, como que é difícil a gente verificar e chamar o pentecostalismo de algo único, né, de algo homogêneo. Então, tem muita coisa acontecendo dentro do pentecostalismo, há muitas vertentes pentecostais, algumas delas, alguns comportamentos pentecostais que são mais abrangentes, alguns que são mais circunscritos, mas que precisam ser conhecidos, né? E o universo acadêmico tem se colocado diante de si esse desafio de conhecer essas diferentes contradições do movimento pentecostal. Então, aqui a gente falou de várias contradições, né? A contradição entre as igrejas do centro, as igrejas mais de periferia, uma moral que se vive em determinadas igrejas, que são em localidades mais próximas do crime, que é diferente, às vezes, de uma moral que é praticada em outras igrejas. Então, você tem várias contradições em diferentes espaços, em diferentes aspectos, e soma-se a isso, e também apareceu isso aqui nos nossos comentários, muitas vezes
como eu posso dizer, o preconceito, né, contra os pentecostais de uma forma geral. Então, isso acaba deixando nessa realidade pentecostal de uma forma assim muito complexa, né, para ser estudada. Então, sempre haverá algo novo para nós estudarmos a respeito do pentecostalismo, e sobretudo porque é um movimento muito dinâmico, né, como o Lucas disse. Você vai num campo de pesquisa e 2 anos você vai lá e você já tem uma realidade totalmente diferente. Então, eu falo tudo isso para registrar novamente. Quem quiser pode continuar o diálogo, inclusive aí com o Lucas, e aproveito para fazer mais uma vez a propaganda aqui do livro do Lucas, né? Cristianismo e Criminalidade, né? Você que queira adquirir, é o livro que é o fruto da pesquisa de mestrado do Lucas, em que ele faz essa pesquisa, esse levantamento desta igreja que ele citou aqui na sua fala. Eu quero agora, então, passar para o Mário Sérgio para fazer as considerações, depois volto para o Lucas também para fazer as considerações finais. Sabe? Isso, abre para mim. Ô, Lucas, uma coisa que você está falando aí já, falando há meia hora, né? Não estou te criticando, estou dizendo que você está falando há bastante tempo, e tem uma coisa que eu lembrei-me, não sei se vai acrescentar o debate, mas em 2002, o filme Cidade de Deus fez um enorme sucesso, e naquela história toda, há 3 rapazes que fogem da polícia, um sobe lá numa árvore, e ele desce, escapa da morte, do tráfico, e vai lá para uma igreja. Você lembra dessa cena? Lembro. Fernando Meirelles colocou ali em 2002 aquela cena assim que eu achei muito interessante, enquanto você falava o que as igrejas fazem na vida desses jovens, dessas pessoas. Aquele rapaz escapou da morte justamente por ter ido na igreja, né? Até no meio da perseguição. Então, eu lembrei disso aí. E eu quero agradecer a sua presença, viu, Lucas? E eu lembrei eu lembrei de uma frase, eu acho que é de um orador romano, não sei se é do Cícero: domina o assunto e as palavras lhe virão. Tivemos hoje uma aula excelente, porque quando a pessoa domina o assunto, né, flui, né, as palavras, os raciocínios, os conceitos. Então, você está de parabéns. Eu creio que todo mundo aqui ficou encantado, e se levantou muitas dúvidas e questionamentos, eu fico muito feliz, porque esse é o objetivo mesmo dessas lives, né? Fazer com que as pessoas busquem e superem as pesquisas. Parabéns, Deus te abençoe, foi uma honra, um prazer estar com vocês. Ok? Deus abençoe. Prazer é todo meu. Eu acho que é uma temática instigante, e eu me sinto muito, muito honrado por poder compartilhar, porque mexe com outras questões, né? Não fica só ali na criminalidade. A periferia, ela é muito rica, né, em assuntos, principalmente nessas questões religiosas. E mais do que isso, né, para poder mostrar aquilo que, de certa forma, passa a ser lido de modo muito preconceituoso. Uma outra questão que acho que é temática para outro encontro é a questão desse neocalvinismo que está chegando para a juventude da periferia. Eu tenho visto muitos jovens da periferia se abismarem com a intelectualidade de igrejas históricas protestantes e acabam negando a própria raiz pentecostal, fazendo essa ruptura, né, e levando isso para o púlpito das periferias. Então, já está acontecendo esses conflitos de ter um discurso ressignificado de igrejas históricas, por eles aderirem, né, a partir de pregadores presbiterianos, e, enfim, e levar isso para a periferia, e muita gente já está tendo conflito com isso. Então, já é uma outra temática também, até para a gente poder pensar como é que eles vão lidar com isso. Porque na cabeça do jovem, bom, a Igreja Assembleia de Deus não tem estudos, o jovem pesquisador, ele consegue sobressair, mas é uma minoria. Então, ele não consegue expandir as mentes para poder ver que está acontecendo outras coisas, que existem outras maneiras de estudar, que existem outras disciplinas, outras áreas, enfim.
Então, ele acha que rompendo com o pentecostalismo e negando-o e fazendo um pentecostalismo mais à moda neocalvinista, que ele vai conseguir trazer uma intelectualidade para o movimento pentecostal. E aí ele desconecta da história, acha que a história do pentecostal é uma história da negação da teologia, e muito pelo contrário. Né? Tem Bíblia, tem estudo, tem conhecimento, tem teologia, tem muita coisa no pentecostalismo, que eles não sabem. Então, acho que isso é interessante também, pode ser uma outra temática. Eu agradeço muito, de coração, ao Mário, ao Maxwell, os amigos que ficaram aqui, estou aberto, se vocês quiserem comunicar ou falar, eu deixo o e-mail aqui, e é isso, gente, tentar levar a pesquisa aí para a interdisciplinaridade, para a gente poder ver o pentecostalismo sobre outras perspectivas também. Me sinto muito honrado, muito obrigado. Ô, Lucas, fala aí qual que é o seu e-mail, se alguém quiser entrar em contato com você. Tem como eu escrever aqui, nesse chatzinho aqui? Aí você pode colocar, sim. Tá bom, sim, vou sim. colocar. Medrado Braga, esse daqui é o pessoal, tá? Medrado Braga 30@gmail.com. Medrado Braga 30@gmail.com. Aí, quem quiser, eu consigo dialogar e trocar. De qualquer forma, agradeço. Muito bem. Vamos incluir aqui o e-mail. Pronto. medradobraga30@gmail.com. Então, se você quiser adquirir o livro ou continuar aí o diálogo com o Lucas, é só entrar em contato aí por e-mail com ele. Eu quero mais uma vez, então, aqui agradecer ao Mário Sérgio, aqui pela mediação junto comigo, e agradecer ao Lucas. Foi uma satisfação, Lucas, estar aqui com você, e creio que a satisfação não foi apenas nossa, mas de toda a nossa audiência aqui hoje, né? Nós tivemos, mais uma vez, peço perdão aqui aos que mandaram perguntas, não deu para nós compartilharmos todas as perguntas, que mereciam uma continuação, inclusive aqui desta live. Mas aí o diálogo ao Lucas está aberto, e mais uma vez agradecemos, foi muito bom mesmo, a live muito gostosa de ouvir, de estar aprendendo aqui também. Agradecemos mais uma vez também a Faculdade Refidim, e lembrar a você que todas as quartas e quintas-feiras tem live aqui na fanpage da Faculdade Refidim. Então, amanhã você está convidado a participar da próxima live, das lives aí todas as semanas, e no próximo mês eu e o Mário Sérgio estaremos aqui novamente para discutirmos mais um aspecto aí da história das Assembleias de Deus e do pentecostalismo também. Então, meu muito obrigado a todos, fiquem todos com Deus e até a próxima.